Você teve algum tipo de barreira assim no jornalismo, antes de passar para essa parada de caster? No jornalismo você sentiu que existe, por ser ainda muito novo e não ter muita vaga, tinha isso de uma relação predatória dentro do jornalismo? Ou até uma relação predatória de fora, os times, talvez, jogadores não querendo que vocês crescessem para a narrativa ficar na mão deles ainda? Teve essas barreiras de tentar impedir o trabalho que você estava fazendo lá dentro? Eu acho que não dessa maneira, sabe? Eu acho que rolou um pouco bem no começo, assim, de eu saber que tinha gente querendo o meu espaço ali, sabe? E eu não vou entrar muito em detalhe, claro. assim, mas rolou. Só que pra mim as coisas aconteceram tão rápido, né? Essa minha transição dentro do jornalismo, que eu acho que não deu tempo também dessas coisas, não deu tempo de... E honestamente, olhando assim... desse lugar de passou muito tempo, eu vi que era muito difícil me parar ali, que eu era muito determinada na parada, sabe? Tipo, eu queria muito fazer aquele trampo, eu queria muito fazer tudo que eu conseguia, sabe? Aquela chama de iniciante, sabe? De quem quer muito, muito, muito aquilo. Então era muito difícil parar o meu trampo e parar a projeção do que eu tava fazendo, né? Não sei se tem gente me conhecendo aqui, mas, pô, eu trampava... Houve uma época em que eu trampava na Mundo Estranho também, e aí eu trampava 7 dias por semana. Carai. E aí, durante a semana, eu fazia faculdade, fazia estágio, e mesmo assim, à noite eu ia fazer matéria, e fazia perfil, e fazia long form. E se eu tinha 15 minutos com o jogador, eu ia pegar aqueles 15 minutos e eu ia transformar numa matéria pica, ia fazer, sabe? E era uma parada que eu tava tão querendo aquilo... que era difícil, sabe? De alguém entrar no meio e falar, você não vai fazer, sabe? Então, e aí no sentido de times e jogadores externo e tal, eu acho que... Você sempre foi bem recebida, teve empecilho? Não, né? Eu acho que no começo... É engraçado, assim. Hoje em dia, eu sou muito amiga dos meninos do Valorant, né? Tipo, eu tenho uma relação muito boa com eles. E aí, eu acho engraçado isso, porque quando eu cheguei no LoL, eu tinha muito essa coisa de que eu precisava ser séria. Então, eu nunca tinha visto o cara chegar, e aí, boa tarde... Pô, você teve esse jogo aqui em que você... pinou pra caralho, tá? Não era pinou, né? Mas enfim, em que você teve um desempenho abaixo da média e tal, eu queria saber o que aconteceu, tal, umas paradas assim, sabe? Eu passei uma impressão pra todo mundo que eu entrevistei, Você não fazia um mise en placezinho primeiro, você não fazia uma preparação, tipo, olá, tudo bem? Por que você é uma bosta? meio que isso, assim. E eu não tava errada, né? Mas a galera gosta de ter o eguinho amaciado, então eu não passei por... né? Não fui tão bem recebida aí nesse sentido. E, enfim, eu acho que... quando eu comecei, eu sentia muito isso, de, tipo, ter uma mina jovem ali dava uma incomodada, sabe? Tipo, quando você tinha as minas que estavam, enfim, em outras posições, em outras coisas, era uma coisa. Agora, quando tinha uma mina te confrontando ali com conhecimento de jogo e te falando, ó, né? E aí, vamos jogar direito? Tal, ó, o fã tá te cobrando, sabe? A galera dava meio... uma reagida diferente. Sim, sim. E assim, já rolou uns desrespeitos, umas situações assim. Já. Tem uma que você possa contar sem dar nomes? Cara... Teve alguma coisa que te incomodou? Não, teve uma situação... Hoje eu tava conversando com... Se quiser dar nome, fica mais legal aí. Não tô na posição ainda de dar nome pra essa, não. Hoje eu tava conversando com o Num, que ele tá na Riot agora de videomaker. Eu trabalhei com ele ele sendo videomaker lá no meio dos esportes. Aí ele falou, o que você vai falar lá no combo? E eu falei, mano, não sei. Ele falou, você vai contar aquela história lá, né? Aí eu, puta, mano... Aquela história lá? Talvez seja o momento de contar essa história aí. Que foi uma parada que eu escondi por muitos anos, justamente por medo de represália, sabe? Aquela coisa, tipo, você sofreu uma parada e o revés daquilo vir pra vítima, sabe? Eu tinha muito medo disso, foi uma parada que ficou muito baixa, mas eu acho que agora eu já consigo contar nessa de, né, não falar nomes. Sem falar nome, sim. Mas foi bem quando eu tava começando, eu tava cobrindo um campeonato, né? Porque desde o começo eu cobri campeonatos de vários jogos, né? Eu falei só de LoL até aqui, mas eu já fiz, enfim, vários jogos. E eu tava cobrindo um campeonato, enfim. E aí, tinha um jogador específico, acho que dá pra eu falar que é jogador, que tava numa fase muito ruim.
E ele estava em evidência, estava numa fase ruim, e naquela semana ele estava ele tinha passado por, enfim, numa coisa legal. Tinha ganhado e tal. E aí eu tinha apurado no backstage que aquele time tava com muita treta interna. Muita. Então eu fui assuntar pra ver se eu conseguia uma manchete pra eu jogar, enfim, né, pro público ali, pra expor, pela palavra do cara, que o time dele tava assim com problema interno, né? E aí eu fui e tal, conversar com o cara, câmera na cara do cara. E aí ele falando, e aí eu fui, né, conversando, e ele falando, e ele me dando tudo que eu queria, sabe? Aí do nada ele para assim, entrevista e fala: não, mas vamos falar de outra coisa? Você é bonitinha, hein? No meio da entrevista, sabe? E eu fiquei assim, sabe quando você... What the fuck? Parece que você toma um soco, sabe? Sim. Fiquei... E aí eu meio que fiquei assim, ele, opa, desculpa, tal, né? Meio que já viu que fez merda, tal, e eu... Não pode falar isso pra mim, né? Porque eu já pensei, se fosse o Eric aqui, ele não tinha falado isso. Se fosse o Guerra aqui, ele não tinha falado isso, né? E aí eu fiquei meio, né, tal, brochei, assim, de fazer entrevista. Acho que eu nem continuei, sei lá o que... Acho que eu continuei e tal, porque muito profissionalzinha, pensei, bom, eu acabei de passar por uma situação muito merda, mas vou continuar aqui a minha entrevista. Não lembro se ela... Eu acho que ela acabou indo pro ar cortada, no fim. Conversei com o meu chefe na época. Eu já falei que ano que foi, pra falar com o chefe que não foi. Não falou o ano. Bom, foi bem no começo. Com um chefe específico que eu tô aí. pensando aqui o que eu posso falar, né, sem me comprometer, porque acho que a situação maior é me comprometer, assim. Bom, como falou eu tava, com X pessoa. Tava trabalhando no Mais Esportes, conversei com o Eric, né? E o Eric ficou muito puto com a situação, né? E eu fiquei muito, assim, atordoada, sabe? E aí eu lembro que eu conversei com uma pessoa que era responsável pela imprensa e eu falei, ó, aconteceu essa situação, tal, o jogador foi meio desconfortável comigo. Eu nem vou entrar no mérito de se eu acho que eu fui assediada ou algo assim, eu só sei que eu passei por uma situação muito desconfortável que eu não deveria ter passado. Não era pra você passar enquanto você estava trabalhando, ponto. Sim, e aí eu conversei, eu falei, ó, né, conversa com os jogadores e tal, fala que eles não podem ter essa cultura, com essa postura com as jornalistas e tal. Só isso, eu só queria, tipo, conversa com os caras pra isso não rolar mais. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, depois me falaram que talvez o cara tenha sido punido, alguma coisa assim. E aí toda vez que eu encontrava o cara pra fazer uma entrevista, ele me tratava mal, sabe? Falava, não, pra você eu não dou entrevista, chama o seu chefe, sabe? Umas coisas assim, sabe? Desse jeito. E aí, a primeira vez que esse cara me falou isso, eu fiquei, parecia que eu tinha tomado um soco mesmo. Eu lembro que um outro colega meu, o Vitor, ele me levou pra casa nesse dia que eu tava totalmente assim, tipo... Porque a violência nem foi a primeira coisa, né? Foi o que aconteceu depois, que foi muita coisa, sabe? De eu ver pessoas me olhando torto e eu sabia por que as pessoas estavam me olhando torto. O cara sabe? provavelmente de achar que eu tava querendo foder ele, sabe? Sendo que, eu só tava querendo fazer meu trabalho, sabe? Sim. E aí, enfim, aí rolou essa situação e foi uma parada que me perseguiu por muito tempo, sabe? E esse cara, ele não me deu mais entrevista, ele, sabe, todo super estrela e tal, e me olhava torto, sei lá, às vezes me encontravam em algum after party, alguma coisa assim, e já, sabe, aquela coisa, não chegava nem perto, né? Mas tinha aquela coisa estranha e tal. E foi uma parada que me perseguiu por muito tempo. Caralho. Isso, sabe? E chegou a ponto de pessoas me falarem que eu tinha que pedir desculpa pra ele. Oxi! Sabe? Porque ele foi punido. E aí a punição acabou fazendo mal pra ele, umas coisas assim. E depois a carreira do cara foi ladeira abaixo e tal. E eu fiquei com isso muito, sabe? De eu me culpar pelo que tinha acontecido comigo, por esse desrespeito que eu sofri e por tudo que aconteceu depois, de eu não ter mais abertura com o time desse cara e com, enfim, coisas assim. Absurdo. E foi uma parada que me perseguiu por muito tempo. Até rolar onda de esposa de o cara ter sido, né, saído do cenário por Exposed, né? Jesus. Que aí foi o dia que saiu o tal do Exposed, o cara cancelado, né? E eu lembro que eu liguei pro Carioca, Carlito, que tá no Ed Rift hoje em dia, né? E eu chorava tanto, sabe? De eu pensar, caramba, eu não tô louca, sabe? O cara de fato é um idiota, sabe? O cara de fato não apenas me desrespeitou, como desrespeitou, enfim, outras meninas, né?
Eu acho que essa foi a situação que eu posso falar, né? Que mais me pegou, assim, porque rolou muito no começo da minha carreira, quando eu não tinha essa banca, sabe? Bizarro. Porque hoje em dia, se eu sei que rola uma parada dessa... Voadora. Sabe? É respaldo Sabe? aquilo. Agora tem que tomar uma cobrada. Tipo, tem que cobrar o tempo inteiro. Outra coisa, eu sei que hoje em dia o cara não tem coragem de fazer isso comigo. Sim. Sabe? E Você se, tá em outro se faz patamar. isso com qualquer menina jornalista, sabe? Vai ser eu falando, vai ser a Leti falando, vai ser a Babi falando, vai ser as meninas do Game Changers falando, vai ser a Bá, vai ser a MD, vai ser todas as meninas que estão em evidência, todas as meninas do CBLOL, que hoje em dia temos isso também, né? Temos Meninas isso do também, CBLOL temos. em evidência, então foi uma parada que me fragilizou bastante. Mas estamos aí, né? E que me afastou mais dessa coisa de ter uma boa relação com os jogadores, né? Hoje em dia eu tenho. Foi muito louco. Quando eu comecei no Valorant, eu ficava impressionada com os caras me tratarem bem, me tratarem direito, sabe? Porque era uma coisa quase nova pra mim. Ser tratada sabe? bem? Ser tratada igual Cara, a é gente, bizarro sabe? isso, né, Os velho? caras terem amizade comigo, sabe? Não falarem comigo só por obrigação. Sim. Não detonando, né? Lógico que tem muitos meninos do LoL e de outros jogos que eu cobri que são muito legais, muita gente boa. Tem muitos meninos do LoL que eu tenho muito, muito, muito carinho. Com saudade de entrevistar o Dudes, o Yamp, sabe? Mas não Esses era a meninos. totalidade. No Não, mas Valorant parece que é a totalidade. Sim, né? os meninos têm muito carinho Mas comigo. você acha que